falar um pouquinho nessa aula sobre resiliência do nosso módulo 2, conceitos fundamentais da psicanálise. Nesse módulo, nessa aula de resiliência, eu trouxe para vocês um artigo. Aqui na descrição da aula você pode baixar o artigo em PDF e pode explorar mais o assunto, caso você se interesse. Esse artigo é da Maria Virginia Cremasco e com o título Quando a resiliência pode ser uma aposta para a psicanálise. Ampliações clínicas do trauma e do luto. Ela discute, ela aprofunda melhor esse assunto, tá? E você pode... Seria basicamente resiliência, pessoal. É a capacidade de enfrentar situações adversas, elaborar experiências dolorosas e construir a própria vida sem negar o sofrimento. É como o sujeito transforma o sofrimento em possibilidade de elaboração, né? A gente sabe que a dor, ela é real, né? A dor, ela é real. O sofrimento não. O sofrimento, ele é opcional, dentro de uma perspectiva, né, claro, emancipatória da terapia, em que o sujeito vai procurar sublimar, não é, esse sofrimento a partir de atividades culturais, a partir de esportes, a partir da música, a partir da arte, né? A gente procura na terapia como uma chave, como uma possibilidade de ajudar o paciente dessa forma, não é? Sublimando esse sofrimento que ele traz. Claro, né? Ele também pode dar um novo sentido de outra forma, ele pode ressignificar, ele pode mudar o comportamento que mantém um padrão também de sofrimento, mas basicamente o trabalho da análise, pessoal, se baseia nisso, em possibilitar a esse paciente possibilidades de superação do seu sofrimento, não é? É isso que a gente fala aqui no curso. A gente tenta explorar essas formas, essas alternativas em que o nosso paciente pode construir um novo sentido. Nesse curso, com 100 videoaulas gravadas pela Hotmart, com 5 anos de acesso. Esse curso, pessoal, não forma psicanalistas, é um curso de práticas clínicas. Tem certificado também aí no final do curso, e o desafio de elaborar esse curso é justamente de tentar superar as formações EAD que tem por aí, né? Que formam em 6 meses, que não aprofunda a psicanálise como ela precisa ser aprofundada, para que você, dentro da clínica, possa de forma mais precisa aplicar esses conhecimentos, né? Por isso são 100 videoaulas gravadas, por isso você tem 5 anos para assistir, né, no seu tempo, tá? Aqui na descrição, esse vídeo também vai estar no canal do YouTube, na descrição tem a minha web com as informações do curso, tá? Bom, traço existencial, né? Do ponto de vista da psicanálise, o sofrimento ele faz parte da constituição, né, do ser humano. A grande questão é o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Essa é a grande pergunta da análise, né? O que nós fazemos com aquilo que nos acontece? E claro, que nos acontece que a gente não tem controle, né? A gente sabe que tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle. E sobre essas coisas que a gente não tem controle, que nos acontece, o que a gente faz com elas, né? Por exemplo, a gente sabe que o mundo externo a gente não tem controle.
uma enchente, um terremoto, um acidente. A gente não tem controle, né? No nosso corpo, as doenças, a gente também não tem controle. Mesmo que a gente procure se cuidar, se alimentar de forma correta, fazer atividade física, não ter estresse, a gente não tem controle. A gente pode adoecer em qualquer momento, né? E principalmente, Freud pesquisou isso nas guerras, né? Na Primeira e na Segunda Guerra. O outro, né? O outro também, a gente tem controle sobre as nossas reações. Sobre o outro, a gente não tem controle, né? Então, é sobre isso, né? O que a gente faz com o que nos acontece? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer a todo tempo aí, né? Pensando em traço existencial. Lutos, frustrações, traumas, o sofrimento possui um significado inconsciente, né? Toda perda, ela mobiliza conflitos internos. E o sofrimento, dizendo para ele, eu vou esquecer de você, mas ele está ali, ele precisa ser elaborado. E a análise, a psicoterapia, ela é essa possibilidade de transformar um sofrimento, né? Pode sublimar, né? A gente pode dar um novo sentido, a gente pode mudar esse comportamento que repete o padrão, né? Essas são as grandes chaves da psicoterapia, tá? Então, a vida inevitavelmente ela produz frustrações, né? E a nossa saúde psíquica depende da forma como a gente lida com elas, né? Como eu havia falado lá, o corpo, o mundo externo, a relação com as outras pessoas. Essas são as grandes fontes de sofrimento humano, né? Não tem como negar isso. Resiliência e elaboração psíquica, né? Dar sentido, nomear afetos, recordar sem repetir. Sem elaboração, o sofrimento ele retorna através dos sintomas, e com elaboração, o sofrimento pode ser integrado à história do sujeito, né? Essa é a grande chave, né? O trauma não é apenas um acontecimento, é aquilo que o psiquismo não consegue simbolizar. Não é? Duas pessoas podem viver a mesma situação, cada uma ela vai produzir uma resposta diferente, né? E por isso o trauma ele depende da história singular do sujeito, não é?